Oi, meu amigo e minha amiga. Hoje eu quero falar com você sobre a felicidade e o descanso. A vida demasiada agitada, na verdade, ela não é uma vida feliz. Então você tem vivido correndo? Você está sempre cansado, cansada, ansioso, ansiosa, com a mente agitada e o coração aflito? Talvez o que você esteja precisando não é de mais velocidade, mas de pausa. Na mensagem de hoje nós vamos refletir sobre como a agitação constante ela tem roubado a felicidade de muitos e por que o descanso é um presente de Deus para a nossa saúde física, mental e espiritual. Você vai ouvir aqui histórias marcantes, como a de um pastor apressadinho, prestes a pular numa balsa. E você vai descobrir como uma pausa no momento certo pode salvar muito mais do que tempo. Nós vamos falar também sobre o impacto da pressa no corpo e na mente, a importância do sono e do relaxamento muscular e o valor de passatempos simples. O descanso semanal como um princípio bíblico poderoso e como o equilíbrio entre o trabalho e o repouso multiplica a sua produtividade, a sua paz. Não é correndo que se chega mais longe, é descansando na hora certa. Você sabia que a vida demasiadamente agitada, ela não é uma vida feliz? E o nosso propósito é viver uma vida tranquila. A agitação é um dos grandes inimigos da tranquilidade e da felicidade. Por que a nossa vida se tornou tão agitada? As pessoas estão sempre com pressa para fazer alguma coisa. Essa sensação de que o tempo está nos escapando por entre os dedos é o resultado, e o resultado é uma constante tensão. A pessoa está sempre tensa, nervosa, e se a tensão se prolonga, ela se torna uma ansiedade, um pânico, uma neurose. O corpo da pessoa, a mente, ela entra em colapso. Eu quero contar para você agora uma história. Existia um pastor. Esse pastor ele era um jovem dinâmico. Ele estava sempre agitado, sempre correndo. E um belo dia ele estava num país distante. E ele tinha que pegar uma balsa e ele ficou tenso, ficou nervoso, porque achou que ele ia perder a balsa. Ele correu e viu a balsa atracando no cais. E ele, por um momento, ele pensou que aquela balsa estava partindo. E ele se preparava para pular na balsa, quando um homem o agarra por trás e diz: calma, calma, homem, o que você vai fazer? E o pastor diz: eu tenho que pegar essa balsa, eu vou perder a balsa. E aquele homem disse: mas essa balsa está apenas atracando, ela vai partir daqui a alguns minutos, uns 10 minutos. E o pastor ele olha para a balsa e a balsa ainda não tinha terminado aquela manobra, né, de atracar. Então ele senta e ele descansa, e aquele homem diz para o pastor: Senhor, não perca seu tempo correndo, a balsa só vai partir daqui a 10 minutos. Meu querido amigo, minha querida amiga, nossa vida assemelha muito a isso. A gente vive correndo, se apressando e não para ver a balsa atracando ou a balsa partindo, e a gente não sabe para onde está indo, e o resultado é uma constante tensão. A pessoa que está sempre com pressa, ela comete gafes, ela faz coisas que as outras pessoas a colocam no ridículo. E por isso uma vida de calma, uma vida de tranquilidade, uma vida de ordem é uma vida feliz. Existe um sistema, o chamado sistema de Taylor. Ele consiste em você trabalhar e descansar. Trabalhar intensamente por um período de tempo e em seguida descansar.
E um homem chamado Taylor, ele fez uma experiência numa indústria, numa usina metalúrgica, onde ele pediu que os operários descansassem para carregar barras de aço, de 47 quilos cada uma. Os operários comuns, eles carregavam em média 12,5 toneladas por dia. Quando Taylor disse a um dos operários: trabalhe 26 minutos por hora e descanse 34 minutos, o operário ficou chocado. Ele achou que era uma palhaçada. E ele foi contra a sua vontade e fez o que Taylor havia dito. Ele trabalhou 26 minutos e descansou 34 minutos por hora. E ele conseguiu carregar nesse dia 47 toneladas. Ele conseguiu carregar quase 4 vezes mais do que os outros amigos. Por que isso aconteceu? Porque Taylor disse para ele: é necessário que você descanse antes que você se fadigue. E essa é a grande chave, meu querido amigo, minha amiga, do sucesso. A fadiga é o pior inimigo da eficiência. Você pode produzir muito mais e com mais qualidade se você fizer o seu trabalho, não pensando na quantidade, mas na forma como você faz o seu trabalho. E fazendo o seu trabalho de forma rítmica, o ritmo é uma coisa natural. A natureza, ela nos ensina o valor do ritmo. O nosso coração, por exemplo, ele bate 72 vezes por minuto e ele descansa 1/4 de segundo entre as pulsações. Se ele não descansasse, ele entraria em colapso. Então, o ritmo, o descanso é essencial para o trabalho intelectual sedentário. É importante que você faça pausas de hora em hora. Por exemplo, a gente se levanta e se alonga e respira profundamente. É importante que você se sinta relaxado, relaxada. As pessoas que trabalham, que estudam, elas têm que fazer isso. No trabalho manual também. O ritmo é importante. A música, o canto, ele ajuda para que o nosso corpo se harmonize com o nosso trabalho. Por exemplo, os operários que cantam em fábricas, a marcha dos soldados, a dança, os dançarinos, eles conseguem resistir por horas. O nosso corpo, ele consegue resistir se ele tiver um ritmo. Se ele não tiver, ele se cansa e a gente entra em colapso. Então trabalhe de forma rítmica. Outra coisa importante é o sono. Dormir é importante. A gente deve dormir 8 horas em geral. Mas o que é que a gente observa? Por exemplo, tem pessoas que dormem mais, tem pessoas que dormem menos. E o sono não é uma coisa padronizada. Cada pessoa tem que observar qual a quantidade de sono que ela precisa para se sentir renovada, para se sentir disposta. Eu, por exemplo, durmo de 7 a 8 horas no máximo. Mas tem gente que dorme 9, tem gente que dorme 10, tem gente que dorme 6 e se sente renovada. Então, observe qual é a quantidade de sono que você precisa. Mas não menospreze o sono. O sono é a oportunidade que o nosso corpo tem de se reenergizar, de se reequilibrar. Então, durma o suficiente. Uma outra coisa importante, minha querida amiga, meu amigo, é o relaxamento muscular. A gente vive tenso, a gente tem que relaxar. Existe uma técnica muito boa para você relaxar. Você deita de costas, você levanta os seus braços e as suas pernas e você deixa eles caírem como se estivessem mortos, Assim a gente relaxa a tensão muscular. E isso é muito importante, porque as emoções, elas estão intimamente ligadas aos nossos músculos. Quando ficamos com raiva, o nosso corpo
ele contrai, e quando a gente fica alegre, o nosso corpo se relaxa. Então existe uma via de mão dupla. Se a gente voluntariamente relaxa os nossos músculos, a gente acalma as nossas emoções. O Dr. Jacobson, um americano, ele dizia que o relaxamento voluntário, ele acalma as emoções e acalma inclusive as vísceras. O coração, o cólon, então, o relaxamento muscular, o descanso, é uma forma de você se tornar uma pessoa mais feliz. O trabalho ele tem que ser levado a sério. Mas você e eu, nós temos que ter um passatempo, é muito importante isso. Principalmente para a pessoa neurótica. Os passatempos, eles aliviam a tensão. Ter um passatempo, por exemplo, uma coisa que a gente gosta de fazer, uma coisa que nos dê prazer, tem que ser uma coisa simples, não precisa ser uma coisa mirabolante, apenas uma coisa simples, que tem de dar prazer e que você gosta de fazer. Por exemplo, o que você gosta de fazer? Existe uma coisa muito importante, os passatempos manuais, e a gente sabe que o trabalho mental é muito tenso. Então, se você tem um passatempo, por exemplo, manual, você consegue relaxar o seu corpo. Existe a história de um escritor que ele estava muito exausto mentalmente. Ele não conseguia mais escrever. A saúde dele estava em frangalhos. Ele não dormia, ele não comia. E o médico dele, um amigo, o aconselhou que ele parasse de escrever e que ele começasse a fazer um móvel de pinho. Que ele fosse para a oficina e fizesse esse móvel de pinho. E ele, a contragosto, ele foi para a oficina. Então ele começou ali a trabalhar na oficina fazendo, por exemplo, uma mesa. E o que aconteceu? Ele começou a esquecer os problemas que ele tinha no seu trabalho. Ele começou a dormir profundamente. Ele começou a comer bem, começou a recuperar a saúde. Por quê? Porque o trabalho manual relaxou o seu corpo, a sua mente pôde descansar. Então a carpintaria, a mecânica, a jardinagem são hobbies que nos relaxam, são hobbies, meus amigos, que nos dão prazer. E uma coisa curiosa, gente, aqui, existe um autor que ele dizia que a fotografia era um passatempo para os neuróticos que bebem e que fumam, porque no momento em que você está no seu laboratório revelando o seu filme, a sua concentração é tão grande que você esquece de beber, você esquece até de fumar. Então, o passatempo, ele é muito importante. E o último ponto, o descanso semanal. A Bíblia nos ensina ali no livro de Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias e ele descansou no 7º dia. Ele fez do 7º dia um dia de bênção, um dia de santidade. E esse dia foi feito para o ser humano de modo geral, para o ser humano se reabastecer, para o ser humano se reenergizar. E a gente observa que o descanso semanal, ele é muito benéfico para a saúde e para a felicidade. O ritmo semanal e o ritmo mais apropriado é o ritmo mais apropriado para a nossa vida. A gente trabalha, a gente se cansa, a gente descansa. E o dia de descanso é para ser usado para a elevação espiritual, para você admirar a natureza, para você admirar a obra do Criador, para se dedicar ao estudo das Escrituras e para se dedicar também à contemplação das obras de Deus. É muito importante, minha querida amiga, meu amigo, você e eu termos a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual também. Então o descanso é essencial. E por isso, muito importante que você tenha um passatempo, que você tenha atividades físicas, além do trabalho,
que você saiba descansar e que você durma o suficiente e que a sua vida e que a minha vida também não seja uma corrida constante, mas que a sua vida e a minha vida seja um ritmo de trabalho e de descanso e de lazer, e que você seja uma pessoa feliz, que você encontre, minha querida amiga, meu amigo, a tranquilidade e o propósito da vida é que você e eu possamos viver uma vida feliz. A felicidade, ela está intimamente ligada à tranquilidade e à serenidade. Pense nisso. E que Deus abençoe nesse momento você, minha amiga, meu amigo. E lembre-se, o verdadeiro sucesso ele não está na agitação, mas no equilíbrio. Pare de correr. Aprenda a descansar. E descubra a felicidade e a produtividade que vem de uma vida mais serena. Me conta aqui nos comentários qual dessas dicas você mais precisa aplicar na sua rotina hoje. Então, se esse vídeo ele falou com você, deixa aqui teu like, se inscreva no canal e sim, ative o sininho, né, para que mais mensagens que transformem vida você possa recebê-la e que Deus te abençoe com uma vida mais leve, equilibrada e feliz. Amém. Valeu, gente, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Fique todos com Deus, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Tchau, tchau.